Amém. Está escrito assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, se fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vos desviares e deixares os meus estatutos, os meus mandamentos, eu vos tenho proposto, e fordes servirdes a outros deuses, e vos prostrares a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Então farei como que seja por provérbio, motivo de zombaria entre toda a gente. E desta casa que é tão exaltada, a qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Então dirão: porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se entregaram a outros deuses, e prostraram diante deles, e os serviram, e por isso ele trouxe sobre ele todo este mal. Amém? Estendi um pouco os versículos para que possamos meditar aqui naquilo que Deus colocou no meu coração nesses dias. O que é gratificante, o mais gratificante de tudo, é você saber que você é um canal de bênção do Senhor. Eu não tenho dúvida, nem pouco no meu coração, que eu fui escolhido por Deus para estar na sua presença. No meio de tantas pessoas, no meio de tantas pessoas melhores, mais sábias do que eu estou aqui, porque o Senhor me escolheu. Não porque sou bom, porque Ele quis dessa forma. Eu estava sentado ali, estava pensando, logo quando eu amputei minha perna, eu lembro numa live de quarta-feira, estava eu sentado, a Samara e o Rodrigo, e nós estávamos cantando numa live, tinha alguns irmãos, na época da pandemia, e eu estava amputado, estava só com meu pedacinho de perna, e eu acreditei na palavra de Deus da minha vida, me agarrei com aquilo, e eu estou aqui hoje, porque eu acreditei naquilo que Deus havia colocado no meu coração. A diferença é de deixar ou não deixar o Senhor, de estar ou não estar diante do Senhor. O texto aqui que nós lemos, nós vamos entender que Salomão ele vai edificar uma casa para o Senhor, não que Deus precisaria de uma casa, mas esse desejo nasceu do coração de Davi. Porém, quando o profeta fala para Davi que Deus aprovaria esta coisa que estava no coração dele de fazer a casa do Senhor, o profeta Natan fala: olha Davi, ó, show de bola, isso é de Deus puro. E Deus olha para Natan, fala: volta lá e fala para Davi que a intenção dele é boa, mas ele não vai fazer essa casa para mim. Ele não vai, a intenção dele é boa. O que ele quer fazer é muito bom, mas ele não vai fazer. Quem vai fazer vai ser o sucessor dele. Imagine Davi com todo o projeto e a planta que estava sobre o seu coração, e ele então, Deus fala para ele que ele não iria construir a casa do Senhor, iria ser outra pessoa. Eu não vejo Davi ficar com mimimi com o Senhor, com gracinha com o Senhor, com biquinho com o Senhor. Davi ele aceita
essa situação, porque Davi estava num grau de amadurecimento com o Senhor que nada o tiraria. Porque Davi estava amadurecido diante do Senhor. Davi não estava mais naquela fase de novo convertido. Davi estava amadurecido. As lutas, as batalhas, as circunstâncias tinham feito com que ele tinha crescido. E nós vamos ver que Davi, ele não era de costume de repetir os mesmos erros, porque ele aprendia com os seus erros. E Davi aqui então ele aceita de boa. E muitas vezes nós não aceitamos o trabalhar de Deus das nossas vidas, porque uma vez que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, é Ele que vai conduzir a nossa vida, é Ele que vai nos levar aonde Ele quer, porque nós estamos sendo conduzidos por Deus. Porque se nós não deixarmos o Senhor conduzir a nossa vida, então Ele não está no controle da nossa vida. Porque quem que controla um navio, um barco, é o marinheiro, é o capitão. E o capitão da nossa vida é Jesus Cristo. Isso nós já fizemos diante do Senhor. E Salomão então ele tenta no seu coração e executa a obra do Senhor. E a Bíblia diz que quando Salomão termina, quando traz a arca da aliança, quando coloca todos os tesouros, a glória do Senhor invade aquela casa. Uma manifestação poderosa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque conforme os levitas, os sacerdotes iam adorando e executando o desejo do coração que nasceu no coração de Deus, as coisas começavam a acontecer, a glória começou a descer. Salomão poderia parar por ali, porque a manifestação de Deus era boa para aquele momento. Imagine se hoje aqui, nessa noite, Deus derramasse de uma forma sobrenatural a sua glória, você fosse curado, todos os seus problemas fossem solucionados, todas as perguntas para suas respostas, seria todas elas colocadas em pauta. Talvez você falaria assim, já está show de bola. Mas o desejo do coração do Salomão queria muito mais, e ele não para por aí. Porque a Bíblia diz que depois de tudo isso, ele vai orar, ele vai abençoar o povo, ele estende as suas mãos e começa a abençoar o povo, mostrando o desejo do que quando o povo orasse, Deus respondia, como um bom servo de Deus. Nós somos servos de Deus, sim ou não? A nossa obrigação é conduzir o povo ao céu. Nós somos líderes, de alguma coisa somos líderes. Eu sou líder da minha casa, você é líder da sua, você é líder do seu filho, e assim vai. E nós como líderes precisamos ter preocupações dentro do nosso coração. Como Salomão, a preocupação de Salomão era com o povo. Quando Deus aparece para ele e fala, Salomão, pede o que você quiser para mim que eu vou te dar. Salomão ele pede sabedoria a Deus para conduzir o povo na sua presença. E isso é fantástico diante de Deus, Deus acha fantástico. Deus fala, Salomão, você poderia ter pedido riqueza, você poderia ter pedido que eu destruísse todos os seus inimigos, mas você pediu a mim sabedoria, eu vou te dar sabedoria e tanto mais que você precisar para o seu reino. Não haverá ninguém igual a você, bem sucedido na sua caminhada. Não é porque você é bom, porque eu estou na sua presença, porque você está na minha presença. Eu estou chegando aonde eu estou chegando, não é porque eu sou bom, porque se tirar o Espírito Santo de dentro de mim, eu sou só um caco no meio de um monte de caco. O que vai fazer diferença de mim é quem me conduz. A Bíblia diz que o que é do Espírito, ele inclina para as coisas do Espírito, e o que é da carne, inclina para as coisas da carne. E nós somos espirituais. Então a Bíblia vai dizer que Salomão ele vai orar para Deus, olha, se o povo ficar preso, se o povo pecar, quando levantar a mão aqui, isso depois que a glória desceu, abençoa o povo, converte o coração dele, se porventura ele estiver longe, estender a mão à direção da tua casa, abençoa eles, ouve a oração, Senhor, porque ele intercede, irmãos. O nosso trabalho é interceder por aqueles que precisam de salvação. Se nós estamos aqui na terra sem o objetivo de ganhar almas, nós estamos sem fazer nada. No seu serviço você tem que dar frutos lá, como Salomão está dando fruto aqui. Nós temos que estar de uma posição, não por uma posição, a posição que Deus nos chamou. Alessandro, mas eu não sei pregar. Você não sabe pregar, você não sabe falar do microfone, mas falar que Jesus ama, fazer uma oração, isso nós sabemos, porque isso é o mínimo que nós devemos fazer. É um crente na fase de amadurecimento, pregando a sua palavra, sendo testemunho. Hoje chegou uma mulher na minha casa hoje,
Nós vamos mudar, nós vamos voltar para o apartamento, por conta do meu filho não se adaptou na casa que nós estamos por causa da alergia. Ela falou para mim assim: posso fazer uma pergunta pessoal para você? Eu falei: claro que pode. Você está mudando a minha casa porque... Eu falei: minha senhora, eu sou maduro o suficiente para entender algumas coisas. O meu alvo não é a terra, o meu alvo é o céu. A minha confiança não está no lado A, no lado B. Claro que fiquei triste, sim, claro. Queria, o meu desejo era outro objetivo. Mas a minha confiança não está, minha confiança está em Deus, naquele que me chamou. Porque Abraão prosperou no meio de pedras. E assim nós temos que pensar. O nosso trabalho é botar o joelho no chão e clamar. Como líderes, orar, buscar a presença de Deus. É o que Salomão está fazendo. E a Bíblia diz, depois que Salomão ora, depois que Salomão faz um monte de pedido, a Bíblia diz que Deus aparece de noite a Salomão. E aqui eu começo a falar do que Deus colocou no meu coração. Deus, ele vem respondendo a oração de Salomão. Olha, Salomão, eu ouvi sua oração, hein? Se porventura eu cerrar os céus, mandar praga, peste, o que vier, agora eu vou colocar o povo na condicional. Porque a única coisa em Deus que é incondicional é o amor dele por sua vida. Não importa o seu estado, não importa se você está em pecado ou não, o amor de Deus é incondicional pela sua vida. Você tem noção do que é dar um filho para morrer no seu lugar? Eu não daria meu filho para morrer no seu lugar, mas nunca. Porque o meu amor por você não é incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele ama você porque ele é amor. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Satanás não vai mudar isso. O diabo não vai conseguir mudar esse amor de Deus pela sua vida. Mas o fato de ele te amar não condiz que você vai subir para o céu, porque aí entra a condição. Aí onde que Deus vai falar para Salomão: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele não estava falando para pessoas estranhas. Ele não estava falando para aquele povo, ó, se aquele cara lá de cima, se aquele homem lá de cima, se aquele Deus lá de cima, não, estava falando com o seu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é a minha igreja, é o povo que eu tirei do Egito, é o povo que eu batalhei por eles, é o povo que eu coloquei o meu nome, porque nós somos, irmãos, propriedade peculiar do Senhor. Quando Deus, ele olha para nós e vê a marca da promessa em nós, quando ele vê o Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação, ele vê nós como filho, e nós como propriedade particular. Ninguém pode tocar em nós, se não for por permissão de Deus. Tem aquele... esqueci o nome dele, como chama aquele barbudo, filósofo lá? Esqueci o nome dele agora. Cortella. Ele fala assim: sabe por que a baleia ela é até a extinção e a vaca não? Porque a baleia é de todo mundo, o que é de todo mundo é de ninguém. Agora a vaca não, a vaca tem dono. Nós temos um dono, é Jesus Cristo. Nós temos um dono. Você entende isso, que você tem um dono? Você entende o que é Jesus trabalhando pela sua vida? Você tem noção disso? Você tem noção que é o Espírito Santo movendo o seu coração, conduzindo você? O que nós não podemos é viver de manifestações e manifestações. Deus manifesta a sua glória hoje, manifesta a glória dele amanhã, manifesta depois, e você achar que já está bom. Não, nós vivemos de fé em fé. Todo dia Deus renova a nossa vida diante da sua presença. E Salomão fala, e ele fala para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, que é um negócio complicado, é humilhar, irmãos. Humilhar você reconhecer o estado que você está diante do Senhor, porque você sabe a situação que você está. O lugar mais fácil de ser crente é dentro da igreja, mas sabe aonde nós temos que ser crente? É lá dentro da nossa casa. É lá que Deus vai provar os nossos princípios, o nosso caráter. É lá quando não tem ninguém, quando nós ligamos a tela da nossa televisão e medimos os programas que vamos assistir. É nos canais de redes sociais que nós postamos as nossas interferências. Porque crente não tem que debater em rede social, não. Eu vou defender o Evangelho. Jesus já defendeu o Evangelho na cruz do Calvário. O que nós precisamos é ser exemplo, levar o Evangelho a toda criatura. E mas se reconhecer o erro
Reconhecer o nosso estado é complicado, porque é fácil eu ver o seu erro, Maurício, mas quando eu olho para dentro de mim, é difícil reconhecer as minhas falhas, as minhas más qualidades. É difícil eu me reconhecer que eu não sou um bom pai. É difícil eu me reconhecer que eu não sou um bom marido. É difícil reconhecer que eu não sou um bom servo, um bom obreiro, um bom líder. Isso que é difícil. E se humilhar é você reconhecer a situação que você se encontra. A intenção de fazer o templo para Salomão, para Davi era boa, mas a execução não. Muitas vezes a intenção de adorar a Deus é boa, mas da maneira que estamos executando não, porque às vezes nós queremos estar na frente, queremos estar no holofote, e quem tem que estar no centro da nossa vida é Jesus. Por que nós não usamos toda essa unção lá fora também para pregar a palavra, quando reunimos numa célula, quando reunimos numa casa, com a mesma intensidade o louvor, com a mesma intensidade a pregação, com a mesma intensidade o aleluia, o glória a Deus, seja lá o que você vai ofertar, mas a mesma intensidade. A intenção até é boa, mas o executar não é legal. Só acontece se eu pegar o microfone, só acontece se eu fizer isso. Se eu não tiver, você não é substituível, eu não sou substituível. O que é substituível é a presença do Todo-Poderoso na minha e na sua vida, é o que vai fazer toda a diferença. É reconhecer. Esse dia Deus falou para mim: epa, para, motivar. A intenção é boa, mas a motivação não está legal. Para, segura aí. Falei: opa, Jesus, deixa eu. Aí eu lembrei da mensagem que o Maurício pregou uma vez, que às vezes para ir para frente, Maurício, dá uns passos para trás. Falei: opa, segura aqui. Mas o difícil é reconhecer o seu estado, porque não vem avivamento sem arrependimento. E aqui é complicado, irmãos. O arrependimento não quer dizer... O arrependimento tem que ser uma mudança de comportamento na sua vida. E aquela mudança, não importa o que você foi ou fez ou deixou de fazer, a questão é quando você ouve a voz de Deus. Porque você faz um paralelo entre Davi e Saul. Quem pecou mais? Davi ou Saul? Foi Davi. Não, foi Saul. Mas quando Deus falou com Davi, Davi falou: opa, Senhor, torna-me dar minha alegria de salvação. É a mudança de mente, é a transformação de dentro para fora, é o reconhecimento, irmãos. Infelizmente eu falo isso com muita tristeza no meu coração. Tem muitos crentes com mágoa dentro do seu coração, tem muitos crentes encrencados. A Bíblia diz: se você na hora da oferta lembrar que tem algo com alguém, deixa a oferta, conserte e volta. Quantas pessoas, irmãos, está igual a Acã, com os pecados escondidos, e a Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado, ele não prospera. Coração amargurado, irmãos, sem um arrependimento, irmãos, o avivamento não vem. É por isso, pastor, que muitos estão com o seu riacho seco, não há água dentro do riacho, pela falta de aquebrantamento, pela falta de arrependimento, deixar a velha vida para trás, deixar o velho homem para trás, para que a glória do Senhor seja manifestada, irmãos. E avivamento, eu não estou falando que avivamento é pular, falar em línguas estranhas, é profetizar. Eu estou falando, irmão, de vida ativa com o Senhor, de vida com Deus, irmão. É você levantar cedo pela manhã, saber que é um Deus do céu olhando e velando pela sua vida, irmão. Aleluia! É liberar, irmão, tirar esse negócio do seu coração. Não importa o partido A e B, ame. A Bíblia não tem que amar o nosso inimigo. Amar o irmão é fácil, amar o nosso inimigo. E não é fácil, irmão. Amar o nosso inimigo não. Não é não. Mas a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas, irmão. É amar o nosso adversário. Amar não condiz aceitar o que ele faz. Não. Amar é você mostrar o erro e mostrar a salvação, irmãos. Na roda de amigo, no seu trabalho, na sua casa, principalmente na nossa casa. Esses dias eu parei, pensei e falei assim: nossa, eu conheço Bíblia, eu sei bastante. E às vezes eu não paro para falar de Deus para o meu filho. Ele tem uma revistinha, e eu comecei a ler essa revistinha com ele toda noite.
Eu comecei a falar da revistinha com ele, e ele começou a falar: pai, aconteceu isso. Ah, bom, você está aprendendo isso? Ah, na escolinha. Aí, pai, eu falei: rapaz, está aprendendo na escolinha. Eu falei: eu mesmo estava sem ensinar meu filho, e toda noite que eu estou de folga, eu sento com ele, leio e oro com ele. Ele ora. Porque nós temos que ensinar o filho no caminho que deve andar, irmãos. Então estamos tão preocupados com tantas coisas deste mundo, com o nosso coração amargurado. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, que dele procede toda a saída da vida. Você gosta de tomar uma água suja, sim ou não? Aquele copão de água suja, olha que... essa água aqui está boa, irmão, olha só que pensa. Deus também não gosta de receber louvor sujo, louvor com mágoas. Para que o avivamento desça na sua vida, você precisa arrepender-se, mudar a sua mente. Você não é todo mundo, mas todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Você é a igreja do Senhor, mas todo mundo faz, todo mundo fala. Você não é todo mundo. Ser crente, irmão, não é ser aquele crente carrancudo, é pular, é dançar na presença de Deus, é glorificar a Deus, é adorar a Deus, irmão, é falar bom dia para aquele e para aquela. Às vezes eu vejo cedo no busão, pego o busão para vir para cá, assim, entra aquelas pessoas, parece engolir um giló. Eu chego: bom dia, e vou indo, irmão. Chego no meu trabalho: boa tarde, bom dia, boa tarde. As pessoas têm que ver o brilho de Cristo em nossas vidas, irmão. A pessoa tem que ver a alegria de Cristo na sua vida, irmãos. Você tem que levar vida, você tem que deixar jorrar uma fonte de águas vivas. Esse avivamento, irmão, que sai de dentro da sua vida, através do Espírito Santo. Mude, perdoa quem tem que perdoar, deixa para trás o que passou e bora para frente. Sermos crentes amadurecidos na presença do Pai, ter aquele gosto, sabe? Quando você abre a Bíblia para você ler a palavra de Deus, sabe aquele prato que você gosta? Eu gosto muito de ir no shopping, comer contrafilé esqueci o nome, com queijo em cima. Como que é? Não, é outro nome, esqueci agora. Parmegiana, isso. Eu amo, só vou lá para comer isso. Eu chego lá, nossa, eu falo, eu fico um dia de consagração. A hora que eu falo: vamos lá, já come. Fala: meu Deus do céu, pequei agora, hein? Esse mesmo prazer de ler a palavra do Senhor, esse mesmo prazer de dobrar o seu joelho e orar, buscar, e deixar Deus extravasar o seu desejo, a sua vontade dentro do seu coração. Sabe, irmãos, é aquele desejo fascinante por Deus. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, é mesmo. Eu sou crente, eu sou feliz. Pai Senhor, varão, Pai Senhor amado, é assim, irmãos. Não ser aquela pessoa entristecida. As pessoas vão olhar para você: nossa, mas no meio de tanta dificuldade, o riacho está seco, pastora Lourdes, mas está dando risada, está alegre. Por quê? Porque eu sou diferente, eu não sou todo mundo, eu tenho um dono. Converter o seu coração, isso é arrepender, irmãos. Reconhecer o seu estado. Davi, ó, tô Davi ainda, meu Deus. Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, onde o Senhor for, eu vou com você. Jesus fala assim: Pedro, você vai me negar hoje? Ele fala: quê? E eu vou negar o Senhor? Jesus, o Senhor está bebendo o que nesse vinho aí? Tem álcool aí, Jesus? Eu? Esses 11 aí, ó, pode ser que te negue, mas eu? Antes que o galo canta, você vai negar hoje. Quando o galo canta, está lá Pedro negando. Pedro achava que era alguma coisa, não era nada. Pedro estava convencido. E às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Não somos nada. Somos nada, é Deus que nos move, irmão. A hora que você reconhecer que sem Deus somos nada, que o seu casamento sem o Espírito Santo não vai para frente, que o seu trabalho, as suas finanças não vai sem a presença de Deus, irmão, as coisas começam a acontecer. Quando você trazer Deus para o centro da sua vida, irmãos, quando você se arrepender mesmo, deixar para trás todas as lamuras, as magoinhas, as rixas para trás, irmão, e chegar a Deus. Quando você ter coragem de olhar para sua esposa e falar assim: olha, eu te amo mesmo, você é linda, tá lá, 30 anos, meu irmão, só Jesus na causa, mas eu te amo, você é minha linda. Você deixar extravasar esse amor para que as pessoas olhem, irmão. As nossas obras têm que ser mostradas mesmo, irmão. As pessoas têm que ver que nós somos crentes, somos felizes.
Nós não bebemos, não fumamos, não fazemos nada, porque não é porque nós não podemos, é porque temos um Deus que supre toda a nossa necessidade e não precisamos de nada mais. E aquele relógio não para. Se meu povo se humilhar, orar, irmão, aqui é outra situação, irmãos, difícil do crente. No mínimo, é para o crente orar 10 minutos quando levanta cedo, no mínimo. Será que nós fazemos isso? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, irmãos. Será que nós fazemos isso toda manhã? Apresentando a nossa vida para Deus, só Deus. Toma a frente do meu trabalho, toma a frente nas minhas decisões, para que as minhas decisões sejam concernentes às suas. Aí depois quebra a cara, aí Deus é culpado. Senhor, não ora. A oração é intimidade com Deus. Imagine você ficar a semana inteira sem conversar com a Esther. Pensou? Virou uma bagunça na sua casa, você não tem noção. Crente que não conversa com Deus, irmão, a casa é bagunçada, porque começa aqui dentro, ó. Aqui no culto é só a extensão do que você é na sua casa. Você quer ver o negócio fluir? É só você começar a deixar Deus agir, irmãos. Troca os palavreados, começa a dobrar o joelho e falar: Deus, o Senhor é lindo. Não tem palavra. Deus, você é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Deus, glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Vai embora assim, irmãos. E vai durante o dia falando com Deus do seu caminho. Orar, buscar a minha face. Buscar a face de Deus, irmão, está contínuo em sua presença. É como eu disse, não viver de manifestações. Manifestações é bom para a nossa alma. É bom. Quando a glória de Deus desce, quando Deus chacoalha a nossa vida, é muito glorioso, é muito gostoso, irmãos. Quando você sente a mão do Senhor. Esses dias eu estava orando e de repente Deus veio, irmão. Eu só conseguia chorar, sabe? Não conseguia fazer nada. Aquela coisa gostosa, aquele peso saindo da cabeça. Às vezes é só isso que precisamos. Buscar a face do Senhor continuamente, todo dia, irmão. É todo dia, irmão. É o maná todo dia, irmão. Todo dia, sabe? É segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não tem culto de quarta, mas a sua vida espiritual continua. Não tem culto de sexta, mas a sua vida espiritual continua. Você está na festa lá, a sua vida espiritual continua, irmão. A sua vida tem que estar ativa. Avivamento é você estar vivo, irmão. É igual uma criança, irmão. Correr para lá, correr para cá, ir para lá, para cá. É adorar a Deus. Vamos para o culto de oração. Vamos para o culto de oração. Vamos para a consagração. Vamos para a consagração. Vamos para o churrasco. Vamos para o churrasco. Vamos expulsar demônio. Vamos expulsar demônio. Vamos para o hospital. Vamos para o hospital, irmãos. Motivação certa, da maneira certa, porque o benefício é seu, irmão. Sabe por que não ganhamos almas? Porque nós não queremos. Porque nós estamos falando assim: vamos ganhar almas, nós vamos lá fora. E nós traz, irmão, traz. É só basta nós queremos, irmãos. O que Deus tem para nós é coisa extraordinária. Você pode continuar do jeito que você está aqui hoje. Você já está salvo, irmãos. Ou tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda? Tem alguém? Levanta a mão aí. Todos. Então você já é salvo. Desfrute daquilo que Deus te deu. Desfrute. O que adianta o cara ser rico e não desfrutar de nada? Viu aquele bilionário? Que é bilionário, tem dinheiro, e não desfruta de nada, irmão. Morre e deixa tudo aí. Nós somos ricos. Somos ricos, irmão. Temos Deus ao nosso favor, conduzindo nossa vida. Não pare só nisso. Se coloca de pé nessa noite.